Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de português instrumental. E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre os gêneros textuais, né? O que são os gêneros textuais? Para começarmos, eu quero que vocês observem essas imagens, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o texto de uma forma geral e, posteriormente, nós vamos classificar aí os gêneros textuais. Vamos saber quais são os gêneros textuais que nós temos na língua portuguesa. Então, o que é um texto? Observando aqui as imagens, vocês podem perceber que no item A, nós estamos vendo uma fotografia, uma imagem de uma pessoa, né, de uma pessoa idosa. E o que representa aqui essa imagem para vocês? Vamos refletir um pouquinho? E na letra B, aqui é também uma imagem, mas trabalhando aqui com algumas cores, né? Aqui se parece com algumas nuvens, então cada um vai ter uma interpretação aí diferente dessa imagem. Na letra C, nós temos aqui um pente e uma tesoura. Qual o significado dessa imagem para vocês? O que ela remete? O que ela transmite a vocês quando vocês enxergam essa imagem? E na letra D, nós temos aqui a escrita silêncio, estamos gravando. O que eu quero, pessoal, que vocês observem? Aqui, nessas letras, né, de A até letra D, nós temos alguns exemplos de texto. O que eu quero trazer para vocês é que o texto, né, ele se construi a partir de sentidos. Então, quais foram os sentidos, né, que foram construídos aqui para os textos? Nós temos lá, vou voltar aqui um pouquinho para vocês, as imagens, né, que representam, que nos traz um significado, porém, esses significados aqui não estão de forma escrita, exceto a letra D, mas eles produzem um significado para cada um de nós, né? Não há necessidade de ter a escrita para que você entenda o significado dessas imagens, ou seja, essas imagens, elas se constituem, se construem por meio de sentidos, ou seja, aquilo que nós já conhecemos, nós já sabemos o que é, né? E qual é o sentido de cada uma dessas imagens. Então, a constituição dessas imagens, elas, na verdade, se transformam em quê? Em texto. Então, quando eu vejo uma imagem de ali uma tesoura e um pente, eu sei que aquele espaço ali é um espaço onde possa ter o quê? Um cabeleireiro, não é isso? Então, aquela imagem, ela constitui, né? Ela construiu o que é um sentido, ela já está ali constituída de sentidos para nós, assim como as demais imagens. Então, qual é a definição de texto? O que é um texto, né? O texto é uma unidade de sentido resultante de uma ocorrência comunicativa, ou seja, tudo aquilo que transmite uma comunicação, ela é tida como um texto. Então, texto é tudo aquilo que vai, o quê? Transmitir uma comunicação, ou seja, se há a comunicação, é um texto, tá? Então, os textos, eles podem ser constituídos por linguagens verbal, não verbal ou linguagem mista, que foi o que nós vimos nas imagens. Nós tivemos ali a linguagem escrita, né, que seria a linguagem verbal, e nós tivemos também a linguagem não verbal, somente com as imagens. Porém, todas elas transmitiram uma mensagem, ou seja, todas elas se constituem como um texto, certo? Então, tudo aquilo que vai transmitir uma comunicação, nós entendemos como um texto. Ou seja, pessoal, até a forma de nós nos comunicarmos, a forma como nós estamos vestidos, as nossas expressões, elas constituem o quê? Um texto, são constituídas por meio de
de uma comunicação e por meio de sentidos. Então, se transmite uma mensagem, nós entendemos como uma forma de texto, que pode ser verbal ou não verbal, certo? Observe aqui a imagem a seguir. O que vocês veem nessa imagem? Eu queria que vocês pensassem aí em casa e descrevessem essa imagem, certo? Então, descrevam aí na mente de vocês essa imagem para nós depois falarmos um pouquinho sobre esses sentidos. Qual o sentido que traz essa imagem para vocês? Tá? Vamos para a próxima? E essa aqui? Qual o sentido para vocês? Quais são as comunicações que essa imagem traz para vocês? Quais são os sentidos que ela construi e constitui para vocês? Vamos para a próxima? E essa imagem aqui? Não sei se vocês vão conseguir ver direito, mas é uma calça jeans, tá vendo? Um pouco rasgada. Que sentido traz essa imagem para vocês? E aí, tendo em vista essas imagens, que eu trouxe a vocês, todas elas, de uma certa forma, trouxe um sentido, de forma, claro, individual, certo? Então, quando nós falamos, pessoal, de constituição de texto, quando nós falamos de compreensão, isso vai depender, quando se trata de imagens, quando se trata desse tipo de constituição textual, isso vai depender da convivência de cada um, daquilo que cada um é constituído também. Então, cada um de vocês possivelmente teve uma compreensão diferente de todas essas imagens. Se nós tivéssemos de forma presencial, eu poderia ouvir cada um de vocês trazendo aquilo que representa essa imagem para vocês, qual que é o sentido de cada uma delas a vocês. Então, nesse sentido, nós estamos falando de compreensão, os sentidos que essas imagens trazem para cada um, e isso leva em consideração o quê? A própria idade de vocês, a concepção de mundo, as experiências que vocês já tiveram. Então, cada um vai ter uma concepção diferente, certo? E aí nós vamos falar depois um pouquinho sobre isso, sobre essas concepções. Mas, a princípio, quero que vocês compreendam que a formação de um texto, ela vai muito além do que a escrita. Muitas pessoas acham que texto é só aquilo que está escrito. E, na verdade, não é. O texto, ele se constitui de quê? Das imagens. Aquilo que representa o significado é um texto. Quando nós observamos os sinais de trânsito, quando nós observamos algum tipo de imagem, seja nas propagandas, seja de qualquer forma, elas estão ali constituídas de sentidos. Então, por exemplo, as placas de trânsito, tem alguma coisa escrita? Não. Porém, essas placas, de uma forma universal, elas significam algo que todos devem conhecer, Então, por que a criança, desde cedo, aprende os sinais de trânsito? Para que ela saiba o que significa aquela imagem. Então, em qualquer lugar que você for, aquela imagem, ela vai ser e vai ter o mesmo significado. Ela vai ser a mesma e vai ter o mesmo significado. Então, o texto, ele se constitui aí não só de escrita, mas também de imagens. O texto, ele vem carregado de significados. Então, o gênero textual. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa concepção de gênero textual. Então, o gênero textual, ele é um conceito que vai buscar compreender e explicar a materialização de inúmeros textos, que utilizamos no nosso dia a dia, desde as mensagens telefônicas, posts de redes sociais, até entrevistas de emprego, artigos científicos, entre outros, tá?
Então, os gêneros e tipos textuais, eles se relacionam porque eles utilizam uma mesma estrutura, né? Além disso, outros elementos, né, caracterizam os gêneros, né, como o interlocutor, o contexto, a função social e a linguagem. Por isso que eu pedi para vocês observarem aquelas imagens e ressaltei que cada um teve uma concepção diferente, porque essa compreensão ela vai depender de quem? Do interlocutor. Né? Aquela pessoa que recebe essa mensagem, como que ela vai receber essa mensagem? Isso vai depender do grau de estudo que ela tem, vai depender das concepções, né, sociais, econômicas. Então, são diversos fatores que influenciam nessa recepção da mensagem, tá? E aí, pessoal, reforçando, o que vem então a ser um gênero textual? O que é um gênero textual? Eu falei que ele está interligado ali em mensagens que nós enviamos via telefone, que está relacionado também às mensagens nas redes sociais, então envolve toda a nossa vida, né? Tudo aquilo que nós passamos no nosso dia a dia está relacionado a quem? Aos gêneros textuais. Olha, imagine vocês, a quantidade de mensagens, né, de texto que nós recebemos no nosso dia a dia. Quando alguém pergunta assim, você gosta de ler? E a pessoa fala, não gosto de ler. Às vezes ela relaciona isso a quê? A leitura de textos escritos, a leitura de livros. E, na verdade, não é bem isso. A leitura é o quê? É a compreensão principalmente dos gestos das pessoas, né? A forma com que a pessoa se caracteriza e que você observa e faz. As pessoas geralmente têm, eu costumo de dizer assim, o pré-julgamento ou observador demais, né? Então, essa leitura que você faz quando você observa muitas pessoas, como elas se comportam, na verdade, você está fazendo uma leitura daquela pessoa. Então, a leitura do significado que ela reproduz para você. Tá? Então, nós estamos o tempo todo fazendo leituras, observe ao redor de vocês, é o comportamento das pessoas, são os símbolos que nós temos, né? Assim, o tempo todo, seja nas redes sociais, seja nas empresas, e tudo que está ao nosso redor está, assim, repleto de quê? De textos e de gêneros textuais. Então, como definição, né? Os gêneros textuais, eles são estruturas próprias de texto, né, que tem uma linguagem, que vai ter um contexto e uma função social própria, tá? Então, por exemplo, a carta, ela tem ali uma estrutura própria, né? Como que se inicia uma carta? Qual geralmente é o conteúdo de uma carta? Aí nós temos também carta de reclamação, nós temos uma carta de amor, então são diversas estruturas que nós vamos ter. Tem uma estrutura geral, mas a função dela vai ser adequada ao objetivo. Né? Então, uma carta de reclamação, ela tem ali basicamente a mesma estrutura, mas o conteúdo de forma diferente, funções diferentes, certo? Então, tem essa questão da finalidade, né? A carta de amor é para quê? Para você expor seus sentimentos a alguém. Já a carta de reclamação é você o quê? Fazer uma reivindicação de algo. Né? Então, cada um tem funções diferentes. Então, o poema, a fábula, né? A notícia, a entrevista, a reportagem, o artigo, a resenha, entre outros, são o quê? Textos que possuem estruturas diferentes. Então, são gêneros que possuem ali estruturas diferentes, né? Cada gênero textual pertence a um tipo de texto, né? Então,
Pode ser narrativo, pode ser descritivo, pode ser argumentativo, expositivo ou injuntivo. Então, o gênero textual, ele vai pertencer a um tipo de texto. Quais são os tipos de texto que nós temos? Que nós aprendemos lá no ensino médio, né? Desde o ensino fundamental, na verdade, que era um gênero narrativo, descritivo e dissertativo. Só que hoje nós temos aí o texto dissertativo, argumentativo, que é diferente do texto só dissertativo. Temos também o expositivo ou injuntivo, que nós vamos ver um pouquinho mais sobre eles. Quanto à função social, né? A função social é a identificação da finalidade e utilidade ou importância que determinados textos cumprem nas sociedades e suas culturas, né? É importante considerar que o estudo do gênero, ele valoriza a linguagem como ação comunicativa ou ação social. Logo, todo texto nasce de um intuito, de uma necessidade pessoal ou coletiva. Por isso, é essencial considerar esse elemento na análise dos gêneros. Então, pessoal, como eu disse para vocês, o texto, ele nasce com um objetivo. Ninguém escreve nada sem ter algum objetivo. Tá? Então, por isso que ele tem essa questão da função social. Quero só ressaltar aqui para vocês, faltou um ezinho aqui na hora de digitar, tá? Só para fazer essa correção, tá? Mas, voltando aqui, todo texto, ele vai ter ali uma finalidade, seja um desenho que você produz, ele tem ali um objetivo, e ele nasce de quê? De uma necessidade, que pode ser pessoal, que pode ser coletiva ou não. Então, o texto é a representatividade daquilo que você deseja, daquilo que você quer alcançar, tá? A interação, né? Autor, locutor e leitor ouvinte. Todo texto, ele vai constituir de uma interação, tá? Seja do autor e o locutor, seja do leitor ou ouvinte. Então, quando você escreve um texto, você já escreve com essa ideia de quê? De interação. O texto, ele não fica só para você. Um desenho que você faz, ele já vai dialogar com outras pessoas, tá? Então, todo indivíduo possui uma identidade, um status ou outros valores que marcam a sua posição social em determinada cultura. Desse modo, a identidade dos sujeitos envolvidos influencia tanto na produção quanto na recepção dos textos. O que isso quer dizer? Aquilo que você produz, gente, o texto, ele diz muito sobre você. E a forma com que você interpreta também vai dizer muito sobre você, né? Então, está relacionada à sua questão cultural, sua questão social, né? Ao nível de escolaridade. Então, tudo isso tem relação. O texto, ele faz essa interação com você, né? Então, é interessante saber isso. Por que muitas pessoas, quando fazem a leitura de um texto, têm interpretações diferentes? Que eu até costumo dizer, a poesia e a poesia, a música, ela pode, né, ter aí várias interpretações, até porque utiliza-se da linguagem figurada. No entanto, o artigo científico, a reportagem, a entrevista, ela não... a entrevista, às vezes, sim, né, dependendo do que a pessoa fala, mas o artigo científico, por exemplo, ou um TCC, né, que é algo mais científico, ele não pode ter essa dupla interpretação, porque ele só tem um único objetivo. Então, não pode haver essa dupla interpretação, mas às vezes tem. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa que recebe o texto, ele é influenciado pelas questões sociais que ele vivencia, tá bom? Então, os interlocutores, gente, nesse processo, ele é essencial, né? Você, quando recebe um texto, você é a peça essencial desse texto, porque vai depender da sua compreensão. Depois que você escreve um texto, aí a forma de compreender das outras pessoas, você não pode garantir,
porque às vezes você escreve algo, a pessoa entende totalmente diferente. Por isso que, às vezes, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós colocamos, né, no papel, com o que nós escrevemos, para não gerar duplicidade. E quando gera, é difícil depois você tentar reverter, né? Eu sempre falo desse cuidado do que você coloca ali no papel, porque as pessoas interpretam de maneira, às vezes, muito equivocada, que não é aquilo que você quis dizer, né? Quantas vezes já aconteceu isso com vocês? Então, é necessário sempre considerar quem escreve e para quem você está escrevendo, tá? Então, esse cuidado, ele é essencial. E sobre o contexto, né? Se refere ao local cultural no qual o texto está inserido. Por exemplo, uma fala dentro de um contexto jurídico, né, exige certas adequações que são próprias desse ambiente, por isso os textos sofrem essa exigência. E o contexto é imprescindível para identificar e categorizar os gêneros. É interessante essa questão do contexto. Por exemplo, você vai participar de uma atividade dentro da faculdade, fazer a apresentação de um trabalho. Então, a adequação da sua fala, do seu texto, tem que ser ali adequado aos critérios de quê? Da faculdade. Então, a linguagem mais formal, né? Tem que tomar o cuidado com os elementos que você traz para aquele contexto. Agora, é claro, você vai falar com os seus amigos, vai apresentar uma proposta para os seus amigos. O seu texto, que nós falamos que é o texto oral, ou a escrita, também pode ser, né? Ela é adequada à linguagem que você utiliza com seus amigos, que é também totalmente diferente do texto que você vai escrever para sua esposa, né, deixando ali um recadinho de amor para ela. É diferente de um recado que você vai deixar para o seu patrão, né? É diferente também, como o que foi trago nos slides, a questão de um contexto jurídico. Vocês que estão nessa prática, possivelmente já adquiriram aí alguns termos que são diretamente relacionados à área de vocês. Então, é interessante ressaltar isso, né? Em cada profissão, nós vamos ter os termos ali adequados, os termos que são adequados para a utilização em cada contexto, certo? E aí, pessoal, quero que vocês tenham um pouquinho de atenção aqui. Eu coloquei um símbolozinho aqui, para vocês terem um pouquinho de atenção, né? Que nem todo texto utiliza linguagem verbal e ainda mesclam diversos tipos de linguagem, tá? Então, por exemplo, os cartazes, né? As propagandas que são vinculadas nas redes sociais, elas trazem ali, às vezes, só a imagem, traz a imagem e o texto também. Então, o texto, ele tem essa dinâmica, tá? Então, é necessário considerar também quais são os tipos de linguagem utilizados em cada gênero, tá? O lugar de divulgação dos textos também interfere, por exemplo, como no post, né, no Twitter, possui um limite de caracteres que condensa as informações divulgadas. Então, dependendo do contexto em que você vai inserir o texto, você tem que condensar a escrita, né, ou a linguagem não verbal que você vai utilizar. E o tipo de texto, né, ele refere-se a uma categoria de organização estrutural dos textos. Então, ele vai fornecer as classificações de sequências disponíveis para constituir-se os variados gêneros textuais, né, que existem, e, em outras palavras, né, o autor, a depender do seu contexto comunicativo, ele vai escolher lançar a mão do tipo de texto, se vai ser narrativo, se vai ser descritivo, se vai ser expositivo, argumentativo, ou outro tipo de texto, né, no intuito de alcançar ali o seu objetivo. Então, o tipo textual, ele se refere à organização estrutural dos textos, tá? E os gêneros, eles vão se classificar, eles classificam os textos tendo base as suas condições de uso. Então, ele vai influenciar nessas condições que se referem à estrutura do texto, né? Então, quando nós falamos de gênero textual,
nós estamos buscando identificar esses aspectos contextuais entre o interlocutor, a sua função social dentro do texto, né, o tipo de adequação da linguagem, que também é extremamente importante, o canal de transmissão, né? Então, dentre outros fatores. Então, quando nós consideramos esses elementos, é sempre importante estabelecermos a relação deles com a caracterização de quem? Do gênero textual, tá? Então, aqui, em relação aos tipos, né, de texto, nós temos o narrativo, o descritivo, o argumentativo, o injuntivo e o expositivo, né? O narrativo, ele vai trazer informações como uma sequência que vai envolver personagens, vai envolver o tempo, envolver o espaço, né, a relação de causa ou efeito. Então, quais exemplos nós temos hoje de textos narrativos? Quando você reproduz um fato, né, que você vivenciou, seja um acidente, uma briga, e que você vai contar essa história, vamos dizer assim. E temos também no gênero narrativo as novelas, o filme, as séries, são sempre caracterizadas como o quê? Narrativo. O descritivo, né, é baseado nos detalhes, na enumeração de características físicas ou psicológicas, na imagem que está construindo. O descritivo, ele geralmente se mistura um pouco com o narrativo em algumas situações, né? Mas o que você tem que observar quando tem um texto assim é o que vai predominar, se é a narração ou a descrição. A descrição é você fazer ali, trazer os detalhes de algo, né? Fazer essa caracterização, né? Descrever exatamente como que foi ali os fatos, com os mínimos detalhes, né? A descrição, ela é baseada nessa questão dos detalhes, nessas características físicas, né, psicológicas. Então, descrever é diferente de narrar, mas eles estão ali interligados. Geralmente, quando você está narrando algo, você também faz uma descrição, tá? O argumentativo, ele é um tipo de texto que você vai defender uma ideia, defender uma tese, né? E nós temos hoje o argumentativo, o texto dissertativo, na verdade, argumentativo, né? Que é o texto dissertativo, hoje é aquele que vocês aprenderam lá no ensino médio, que é só dissertar sobre um determinado assunto. E o dissertativo argumentativo, além de você apresentar esse assunto, você vai argumentar sobre ele. Ou seja, você vai defender uma tese, né? Defender um ponto de vista em relação àquilo que está sendo trabalhado. Então, distingue-se do expositivo, né, pela presença de uma tese. É o ponto de vista que é defendido em um texto por meio de quê? De argumentos, tá? O injuntivo vai indicar os procedimentos a serem realizados, né? Os verbos vão estar sempre no imperativo e denota ordem. Então, o texto injuntivo, ele é muito utilizado nas propagandas. Corra, aproveite, né? Não perca. Então, o injuntivo, ele vai indicar ali os procedimentos a serem realizados, vai utilizar os verbos que indicam ordem. Por isso que é o imperativo, né? O imperativo são verbos que indicam ordem. Outros exemplos do texto injuntivo por exemplo, você comprar um produto e ali tem as instruções de como que você vai manusear esse produto. Então, os verbos ali, se vocês observarem, estão no imperativo, né? Então, tem as bulas de remédio também. Então, são textos injuntivos, desde que estejam ali denotando uma ordem, tá? E o expositivo, ele vai se preocupar com a transmissão das informações, né? É um texto informativo e a maior parte dos textos, né, são os textos jornalísticos, né? Que são os textos aí que vão apresentar a exposição. Então, pessoal, de uma forma geral, nós falamos aqui sobre
Nós falamos aqui sobre os gêneros sexuais e os tipos de T's. Eu espero que vocês tenham compreendido. Na próxima aula, nós iremos dar continuidade sobre essa questão da importância dos textos e qualquer dúvida podem colocar aí no chat da plataforma ou no fórum de dúvidas. Obrigada a todos e até a próxima aula.